Bom dia, galerinha do sexto ano. Voltando então para mais uma aula de ciências, né? Hoje, segunda-feira, dia 26/10/2020, nós vamos começar a apostila nova, né? A apostila referente ao quarto bimestre, tá bom? E o primeiro conteúdo que nós vamos ver é um dos, vamos dizer assim, um dos sistemas do nosso corpo que é muito importante, é um dos mais importantes que nós temos, que é o sistema nervoso, né? Então nós vamos dividir ele em duas partes, né? Vocês vão observar na apostila de vocês que ele vai desde a página 100 até a página 110, né? Ele pega um módulo e metade do outro módulo ali também. Então a gente vai ver que o sistema nervoso ele é de extrema importância para a nossa sobrevivência, para o funcionamento do nosso organismo, do nosso coração, né? Então a gente vai ver que ele tem uma grande função, uma função importante para o nosso corpo aí, tá bom? Então nós vamos observar algumas características gerais primeiro das células que formam o sistema nervoso, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos, então, as duas divisões básicas, né, que nós temos do tecido nervoso, que forma esse sistema nervoso. Então, basicamente, nós temos duas células principais. Os neurônios, que são as responsáveis por todas as transmissões no nosso corpo. São transmissões elétricas, né, a gente já vai observar. E as células de glia, que tem um papel importantíssimo também, que às vezes a gente nem escuta falar neles. As células de glia mantêm a estrutura de um bom funcionamento do neurônio. Então ela vai nutrir, proteger o neurônio. Então a gente vai observar depois, ela tem um importante papel para o sistema nervoso. Tudo bem? Aqui nós vemos então um impulso elétrico, um impulso nervoso, né? Então esse é um neurônio, né? Então ele está transmitindo os sinais para todas as partes do corpo, né? A parte do cérebro que vai aparecer aqui, né? Então, a parte do cérebro, a parte de todo o nosso corpo. Então, esse é o neurônio. Os sinais que nós vemos aqui são sinais reais, né? Sinais elétricos que formam luzes, né? Que se a gente pudesse abrir toda a parte cerebral, a gente visualizaria tudo isso também, né? Então, os nossos neurônios, eles fazem esse papel de ligar ou interligar todos os sistemas do nosso corpo, principalmente com a região cerebral, tá bom? Os neurônios, pessoal, eles são divididos em três partes básicas. Nós temos os dendritos, que a gente já vai ver, garantem a recepção de estímulo, capturam os estímulos. Aí nós temos a parte do corpo celular, que é uma estrutura um pouco mais alongada, uma estrutura um pouco mais globosa, onde nós temos a parte do conteúdo celular, lembrando que o neurônio é uma célula, então a estrutura celular, o núcleo, fica dentro desse corpo celular. E o axônio vai ser aquele que vai transmitir o sinal para um outro neurônio. Então a gente tem aqui uma imagem, né, para facilitar para vocês visualizarem. Então nós temos os dendritos, não é detritos, né, não é sujeira, dendritos. Então são essas estruturas que parecem galhos de árvore ou raízes de árvore. Então é elas que capturam o sinal. Então você perfurou a pele, é elas que capturam esse sinal da perfuração e vão mandar isso lá para o nosso cérebro. Resposta do nosso cérebro? Tirar a mão. Não é assim? Mesmo sem a nossa vontade. Alguém perfura lá com alguma coisa e fica batendo. Corta a mão e vai continuar cortando. Não, né? Então isso está relacionado a captura dos dendritos, certo? Dos dendritos, esse sinal vai para o corpo celular, que é aquilo que eu falei, aquela estrutura mais globosa da célula, onde se encontra o núcleo. Do núcleo, ele vai passar para o axônio. Então, o axônio que vocês observam aqui é essa estrutura um pouco mais alongada. A velocidade que o impulso passa pelo axônio é devido a essa estrutura meio lilás aqui, chamada bainha de mielina. Então essa bainha de mielina vai impulsionar o sinal, ao invés dele passar devagarinho, ele vai pulando, né? Vai fazendo saltos, e isso faz com que a velocidade seja mais rápida do que um estalar de dedos e um piscar de olhos. É muito rápido, entendido? Então só para relembrar, o neurônio é formado pelos dendritos, que são essas estruturas aqui em formas de raízes, o corpo celular, onde se encontra o núcleo, e o axônio, né, onde nós temos a chamada bainha de mielina, que são essas estruturinhas aqui. E o impulso corre nessa direção. Então veja aqui na imagem, dá para a gente observar como que ocorre a passagem de um neurônio para outro. Dendritos, corpo celular, olha o sinal vindo para esse, dendritos, corpo celular, axônio,
Dendritos, corpo celular, axônio. Sempre nesse sentido, tá bom? Dendritos, corpo celular, axônio. Então é assim que o impulso vai passando por todas as partes do nosso corpo, tá bom? Sinapse é uma estrutura, né? Na verdade é um processo. Esse processo é um processo físico-químico. Por quê? Porque na sinapse nós vamos ver que existem os chamados neurotransmissores. O que é isso, professor? Neurotransmissor são substâncias químicas que ficam entre um neurônio e outro. Quando a gente visualizou aqui, representa que eles estão grudados, mas pode observar que existe um espaço entre um e outro neurônio. Para que a velocidade aumente, para que haja essa estrutura, a sinapse, né? Então eles ficam um pouquinho distantes, né? E aí essa liberação desses chamados neurotransmissores, né? Que basicamente estão na parte do neurônio, vão transmitir um impulso de um neurônio para o outro. Então não há vamos dizer assim, eles não são encostados, existe um espaço onde se encontram esses neurotransmissores e a passagem do neurônio para outro, o impulso de um neurônio para outro, nós chamamos de sinapse. Então aqui mostra um pouquinho, né? Aqui os neurotransmissores saindo de um neurônio, entrando aqui na parte entre a célula, né? Pode observar cheios de neurotransmissores e olha que eles vão entrar aqui dentro do outro neurônio, ó. Claro que essa velocidade que eles fazem, isso, pessoal, é muito rápida, né? Por isso que quando a gente tem que tomar uma anestesia prudente, vai fazer uma cirurgia, a anestesia vai agir aqui, nos neurotransmissores. Então, ela inibe os neurotransmissores. Quando ela inibe os neurotransmissores, não passa mais o impulso de um neurônio para o outro. Aí a pessoa perde basicamente o sentido ou perde a sensibilidade naquele local, entendido? Então, quando você usa uma anestesia, ela age nesses neurotransmissores aí. Tudo bem? Vamos para frente? Vamos lá. As células de glia que eu falei para vocês, que também são muito importantes, né, para o sistema nervoso. Então, elas têm a função de estruturação, estrutural, nutrição e a manutenção de um bom funcionamento do neurônio, né? Então a gente vai ver que metade do encéfalo, metade do que nós temos aqui dentro da nossa cabeça é célula de glia. Então veja a importância, que às vezes a gente nem conhece elas, mas elas têm um importante papel dentro do nosso corpo, né? Aqui nós conseguimos observar a importância, pessoal, da bainha de mielina. Essa bainha de mielina que eu expliquei para vocês, essa estruturazinha que aqui está em amarelo, veja se não tivesse a bainha de mielina, ó. Ia acontecer de o impulso nem conseguir ser transmitido totalmente. Olha como que acontece com a bainha, ó. Ela impulsiona, faz com que isso se torne cada vez mais rápido. Então a importância da bainha de mielina, né, para o bom funcionamento, né, do nosso corpo é extremo, né? Então necessitamos. Existem algumas doenças que há uma degeneração da bainha de mielina, né? Então esse é um problema que acarreta algumas pessoas e aí começa a ter alguns problemas, alguns tipos de desmaio, a pessoa começa a ter convulsão e começa a ter vários processos aí, tá bom? Aqui só para a gente entender, nós temos alguns tipos de células de glia. Então nós temos os oligodendrócitos, que são dessa forma, né? Tem a função de revestimento, impulso nervoso. As células ependimárias também têm a função de revestimento simples, né, normal aqui no sistema nervoso. As células de Schwann, que são as estruturas azuisinhas que ajudam também a bainha de mielina, né, em revestimento e impulso nervoso. A sustentação e a nutrição do neurônio, que são os astrócitos. E as micróglias, que também têm um papel importante no sistema imunológico, defende e protege os neurônios aí também, tá bom? Aqui nós temos algumas micóglias, né, que são as estruturas relacionadas, então, à defesa, à nutrição aí dos neurônios, né? Então, aí nós conseguimos observar uma célula chamada de micóglia, certo? Vamos lá. Agora nós vamos começar, pessoal, o sistema nervoso em si. O que é o sistema nervoso? É o conjunto de todos os órgãos do nosso
sistema em geral, né? E uma organização deles em funções, os tamanhos, né? Então nós falamos um pouco da morfologia e fisiologia. Então uma parte bem interessante, bem legal, a gente vai mexer com a parte interna do nosso cérebro, tudo bem? Então vamos lá. Nós dividimos o nosso sistema nervoso em dois. O sistema nervoso central, que já diz o nome, é central, composto principalmente pelo encéfalo, que é tudo que nós temos aqui na cabeça. Muitos de vocês nem sabiam que nós tínhamos um encéfalo. Muitos iam dizer, eu só tenho cérebro. Não. Você tem órgão muito maior que o cérebro, né? Que é o encéfalo. E a medula, que corta toda a parte da nossa coluna vertebral. Então essa é a parte do sistema nervoso central. Dentro do encéfalo, de tudo isso que nós temos na nossa caixa craniana, nós temos o cérebro, que é o principal, cerebelo, que fica aqui atrás, e o tronco encefálico, que fica nessa região. Então ele é subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho do cérebro, e daí na outra aula nós vamos ver as outras divisões também. E o sistema nervoso periférico já diz, ó. Sistema nervoso periférico, fica nas periferias. Braços, pernas, são os nervos que trazem os sinais para o nosso cérebro, ou levam esses sinais. Então nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos, que saem lá da nossa coluna, do meio da nossa coluna, da medula espinhal, ou espinal, que muitos chamam também, tá bom? Mas isso na sequência a gente vai estudar também. Apresento para vocês um desenho do cérebro. Então esse é o principal órgão que nós temos no nosso encéfalo. Mas vejam que o encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. O nosso cérebro tem em torno de 1,4 kg. É por isso que normalmente essas crianças menores de 2 anos de idade, elas vão normalmente perdendo o equilíbrio. Pode ver que normalmente a criança cai e bate a cabeça. Então parece que ela tem a cabeça mais pesada do que o corpo. Então tem uma relação sim, a cabeça é mais pesada do que o corpo. Então por isso que é muito perigoso uma criança cair, bater num vaso sanitário, acabar caindo, se afogando, em baldes. Então esse é um perigo que nós encontramos. No decorrer da idade, é uma tendência de a cabeça permanecer no mesmo tamanho, né? E o corpo cresce e aí nós conseguimos ter um equilíbrio maior. Mas até os 2 anos de idade, a criança tem uma cabeça mais pesada em relação à estrutura corporal, né? Então nós temos em torno de 1,4 kg nos adultos. Uma criança com 2 anos de idade, ela tem já 1 quilo e pouquinho de cérebro. O cérebro cresce muito rápido, porque ele tem que crescer até os 2 anos de idade. Depois dos 2 anos, ele só expande, ele não cresce mais. Então até os 2 anos de idade o cérebro cresce. Depois disso há uma expansão, mas não um crescimento igual a gente tem do 0 dia de vida, ali 1 dia de vida, até os 2 anos, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos um corte real do nosso cérebro, é como se eu tivesse feito um corte assim do professor. Nós vamos ver que tem o que nós chamamos de substância branca, que é essa mais clarinha aqui. E a substância cinzenta é essa um pouquinho mais alaranjadinha aqui, digamos um pouquinho mais escura do nosso cérebro. Nós vamos ver que 93, 95, 97, isso vai depender muito do nosso cérebro, é água. Então ele é uma gelatina, ele é mole, né? Então a composição que nós temos do nosso cérebro em si, pessoal, ele ocupa aí 90% do nosso encéfalo, certo? E a composição básica dele é água. Então existem membranas que recobrem ele, que nós chamamos de meninges. Então a meningite, que é uma doença, ela ataca essa membrana que recobre o encéfalo e a medula, né? Então nós dividimos o nosso cérebro em 2 partes básicas, né? Então primeiro nós dividimos em 2 hemisférios. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Então pode ver que o nosso cérebro, ele é dividido, né? Lembrem que o lado direito do cérebro comanda o lado motor esquerdo. Então tem pessoas que tiveram um derrame cerebral, né, um acidente vascular cerebral, do lado direito elas perderam a estrutura motora do lado esquerdo. E pessoas que tiveram um derrame, um AVC, uma estrutura no cérebro, algum problema, do lado esquerdo, tiveram problema no lado
direito motor. Então é invertido. O lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo motor. O lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito motor. Então essa é uma característica importantíssima que nós temos que ter. E as outras divisões que nós temos é a parte do córtex, né, que é a parte externa, né, que nós chamamos de substância cinzenta, que é essa estrutura aqui que eu já falei e mostrei para vocês, e a região interna, que é a substância branca, né? Então por isso que nós temos que ter muito cuidado com a nossa cabeça. Quando somos bebês, a mãe cuida para não bater a cabeça. Quando usam uma moto, usam um capacete para proteger a cabeça. O nosso crânio é duro, rígido, protege de uma certa forma, mas ele não é indestrutível. Então uma batida forte da cabeça pode ocasionar um traumatismo craniano. O que é um traumatismo? Uma trinca, partir, um corte, mas no osso e não na pele. Então por isso tem que tomar muito cuidado. Lá dentro da nossa caixa craniana não tem espaço para mais nada. Então não pode ter um coágulo de sangue, não pode ter nada diferente lá. Tem que ser essa estrutura bonitinha como nós temos aí, tá bom? Algumas funções do nosso cérebro. Sensações, que nós vamos falar, a questão dos sentidos, né? A sensação da fome, né? A visão, a audição, né? Inteligência, memória, pensamento, aprendizado, equilíbrio. Nós vamos ver que existem várias áreas do cérebro que estão definidas já. Por exemplo, a visão está aqui. O tato, os movimentos, a parte que nós temos da fala fica nessa região, as emoções aqui, a audição. Mas como que eles sabem isso, professor? Então, quando você faz, por exemplo, alguns exames neurológicos, pessoal, uma tomografia, uma ressonância principalmente, tem alguns exames que eles fazem, pessoal, que a pessoa está acordada, e aí eles pedem para a pessoa ler, por exemplo. Eles pedem para a pessoa pegar alguma coisa. E lá no cérebro, lembra daqueles sinaizinhos que nós vimos lá no início, aqueles sinais elétricos? É isso que acontece no cérebro. Ele começa a dar sinais, começa a ficar mais clarinho algumas áreas do cérebro, e aí eles conseguiram definir algumas características. Já teve pessoas que tiveram problema, bateram, caíram com a nuca no chão. Por isso, muito cuidado com aquela brincadeirinha de puxar a cadeira do colega. Quando você está sentando, você já perdeu o equilíbrio. Se você tirar a cadeira, você vai cair. E o problema é que você cai, bate o bumbum no chão e bate essa parte na região da cadeira. Batendo essa parte, pessoal, você pode ter problema na visão, pode nunca mais ver. Porque a nossa visão, nós vamos ver nos sentidos, pessoal. O olho é só uma passagem das ondas, ou das ondas eletromagnéticas da luz. Mas quem forma a nossa imagem é aqui atrás no nosso cérebro. Então por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa cabeça. Para não bater, para não sofrer nenhum tipo de acidente, lá bicicleta, sempre usar capacete, sempre tomando cuidado aí, tá bom? Ficamos por aí nessa aula, não tem tarefa dessa aula, tá bom? Mas nós temos mais uma aula que nós continuaremos o sistema nervoso. Então nós falamos até o cérebro. Nós vamos ver o cerebelo, o tronco encefálico, a medula, nós vamos ver todo o restante do sistema nervoso na próxima aula, tá bom? Nos encontramos logo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é bem interessante, o sistema nervoso é um dos mais interessantes que nós temos, tá bom? Tchau, tchau, até logo!